Shalom, shalom. Boa noite a todos e a todas que estão se conectando aí em mais uma classe. Hoje o tema continua sobre oração. Vou estar continuando o que temos ensinado nas semanas passadas e espero que seja de bastante edificação para a sua vida. Eu convido a todos a se conectarem até o final para que possam receber tudo aquilo que o Pai tem desejado compartilhar conosco nessa noite. E acredito que esse tema é oportuno, né? Como tenho ensinado em outras classes, o tema de oração, ele é um tema essencial, né? Deveria ser uma meta de todo crente, de todo cristão, de todos filho de Deus, aprender a orar como uma das suas primeiras metas, antes de se tornar um pregador, antes de se tornar um evangelista, ter um cargo, ter um ofício, deveria primeiro buscar conhecer esses códigos da oração. Porque é através disso que se desenvolve o relacionamento com Deus. A oração é um diálogo, não é um monólogo. Então hoje vamos seguir esse tema sobre a oração. Aqueles que já estão conectados, escrevam desde onde estão nos ouvindo, nos vendo, acompanhando a nossa transmissão. Que o Senhor abençoe grandemente a todos que estão se conectando. Que a graça, a misericórdia do Senhor seja sobre as suas vidas. Também, se você tiver algum pedido de oração, deixe seu pedido aí, e vamos estar orando, intercedendo pela sua vida. Mas o objetivo aqui principal é o ensinamento. Quero ensinar aquilo que o Pai tem me ensinado, compartilhando, fazendo com que outros também sejam abençoados, assim como eu estou sendo abençoado com a revelação da palavra de Deus, com o ensinamento, a instrução daquilo que pode nos tornar mais espirituais, mais efetivos em nossas orações, que a gente passe a ter as respostas que necessitamos em nossas orações, que passamos a ouvir a Deus diariamente. Então, na primeira classe, você pode acompanhar no histórico da linha de tempo do Facebook, e aqueles que estão vendo a gravação no YouTube pode acompanhar também nos vídeos anteriores. A primeira eu falei sobre o que é oração, os fundamentos, né, as bases, o que é oração. Muita gente não sabe o que é, como orar, né, aprendendo a fazer esse processo de introspecção, de estudo, meditação, isso já é oração. Até se encontrar a verdade, até se encontrar a voz do Pai. E depois de oração, eu falei sobre os elementos da oração. O que é que devemos reunir quando vamos orar? Temos que orar com fé, temos que orar no Espírito, mas também temos que administrar o altar. Quando estamos orando, estamos administrando um momento de sacerdócio com Deus. É um altar. Temos que conhecer os princípios do altar. Aquele que não viu esse vídeo, volta no vídeo anterior para que possa acompanhar tudo. E hoje, senti no meu espírito de estar compartilhando o tema sobre a atmosfera criada por nossas palavras. Esse tema foi um tema que me foi apresentado por um apóstolo, no qual eu caminhei um tempo junto, que me marcou profundamente. E esse tema é muito poderoso, me trouxe bastante entendimento sobre o poder das nossas palavras, das nossas confissões, das nossas declarações. E toda vida que falamos alguma coisa, criamos uma atmosfera. A palavra atmosfera significa o ar que respiramos, significa a energia espiritual que está sobre o nosso ambiente, sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida. Então, eu quero utilizar aqui um texto base. Aqueles que estão se conectando aí podem compartilhar com outras pessoas também, para que outros possam ouvir esta mensagem. Compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Depois, aqueles que estão ouvindo pelo YouTube, compartilhe com seus amigos, com aqueles que você quer também desfrutar, do crescimento da palavra. É muito boa a dinâmica, ter o dinamismo, ouvir e aprender com outros, ver o que os outros estão pensando, comentem sobre os pontos que mais lhe chamarem a atenção. Se tiverem alguma pergunta, algum comentário, deixem aí também. Eu vou fazer o possível para poder responder na medida do possível.
Mas hoje o tema é sobre a atmosfera criada por nossas palavras. Hoje eu não estou com a minha auxiliadora aqui, vou tentar escrever os textos. O texto base, a referência, eu vou escrever aí no bate-papo. Aqueles que vão ver em gravação talvez não vão acompanhar, mas eu vou colocar no título da capa, Mateus capítulo 12, versículos de número 36 e 37. 36 e 37. Mateus 12, 36 e 37. Vou também aproveitar aqui, vou facilitar ainda mais. Já vou pegar o texto e já vou colar nos comentários aí. Essa versão que eu estou compartilhando aqui e a nova versão transformadora. Aí está. Que diz assim: Mas eu vos digo, Mateus 12, 36, mas eu vos digo que toda palavra ociosa, na versão transformadora diz inútil, que os homens disserem, hão de prestar conta no dia do juízo. Versículo 37, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. O tema é a atmosfera jurídica criada por nossas palavras. Toda vida que você fala, ainda que seja de forma descontraída, de uma brincadeira, as palavras não são inocentes. As palavras possuem um espírito. E essas palavras criam uma atmosfera. Para quem não sabe, a atmosfera significa o ar que respiramos. É energia espiritual sobre o ambiente. Quando estamos em um ambiente com pessoas com palavras negativas, sobre esse ambiente há uma energia negativa que consome energia, que tira o ânimo, que cria preocupações, que criam dúvidas, por causa que há uma atmosfera sobre esse ambiente. Da mesma forma, se é um ambiente que as pessoas usam palavras de fé, palavras positivas, então a energia sobre esse ambiente vai ser uma energia boa, vai inspirar, vai animar, né? Vai fortalecer. Então, precisamos entender que a oração, né, não só a atmosfera não se cria somente na oração, mas a oração ela tem que ser intencional. Precisamos criar essa atmosfera através das nossas palavras. Precisamos ser intencionais, reunir aquilo que entendemos que é a vontade do Pai, as verdades da Escritura para a nossa vida e declarar, e proclamar, né? E mencionar, e falar com poder, com autoridade. Então isso vai criar uma atmosfera, vai criar uma energia. Então esse texto aqui está narrando um contexto em que Jesus estava com seus discípulos caminhando e os seus discípulos sentiram fome, então foram comer espigas. E aí os fariseus começaram já a buscar uma forma de pegar Jesus e invalidar o seu ministério. Então começavam a dizer, não é lícito fazer isso. E Jesus começava a usar as palavras, não, mas você nunca leu o que Davi fez quando teve fome, entrou no santuário e comeu do pão dos sacerdotes? E aí, depois Jesus curou o homem da mão mirrada. E os fariseus queriam aprisioná-lo. E ele começou a dizer, qual de vocês, tendo um animal, não iriam salvar esse animal num dia de sábado? Quanto mais a vida de um homem. Será quem é mais produtivo? Quem é mais importante
né? Porque as Escrituras dizem que Deus não criou o animal à imagem de Deus, mas o homem sim foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Então, se temos a capacidade, né, os judeus tinham a capacidade de salvar uma vida de um animal no dia de sábado, porque seria pecado salvar a vida de alguém que estava sofrendo, que estava enfermo no dia de sábado. Então, por muitas formas, tentaram pegar Jesus pelas suas palavras. Mas Jesus tinha uma atmosfera. Ele tinha uma atmosfera para falar com as pessoas, porque ele tinha, primeiro, um ambiente de diálogo com o Pai. Ele tinha um ambiente de intimidade com o Pai. Ele era um homem que interagia e conversava com o Pai. Então, todo homem que sabe falar bem com Deus, ele vai saber também falar bem de Deus para as pessoas. A cada vez que desenvolvemos o nosso ministério da oração, dialogamos com o Pai, vamos desenvolver a nossa capacidade de relacionar e de falar com as pessoas. Então, após esse momento, os judeus começaram a dizer, os fariseus, não os judeus, os fariseus começaram a taxar Jesus de um bruxo que estava operando por Beelzebu e não pelo Espírito de Deus. Então Jesus disse: todo pecado será perdoado ao homem, mas aquele que pecar contra o Espírito Santo não terá perdão. É blasfêmia. Né? Por quê? Porque a função do Espírito Santo é levar ao arrependimento. E se alguém está invalidando a sua função, então não vai poder receber. Então Jesus começa a falar que conhece uma árvore pelos seus frutos. Ninguém, sendo mau, pode dar bons frutos. E logo diz: vocês são raça de víboras. Como vocês podem dizer coisas boas se vocês são maus? Porque do que há em abundância do coração fala a boca. Temos que encher o nosso coração. Temos que estar com o nosso coração em paz. Né? Temos que estar com a nossa alma em paz. Né? Limpar a nossa alma. O apóstolo Paulo fala isso na igreja, quando está ensinando a igreja de Tessalônica, a comunidade profética em Tessalônica, ele diz: santifiquem todo o vosso ser para a vinda do Senhor. Espírito, alma, psique, mente e o corpo. Santifiquem os seus pensamentos, a forma que vocês pensam. Porque isso pode impedir de vocês viverem a plenitude que Deus quer que vocês vivam. Então, é necessário santificar. O que é santificar? É tirar os obstáculos, tirar o improdutivo, tirar o inútil da nossa alma, os sentimentos negativos. Então Jesus diz aos discípulos: toda árvore boa produz bons frutos, e a árvore má produz maus frutos. E pelo fruto se conhece a árvore. Como vocês podem dizer boas coisas sendo maus? Porque do que há na abundância do coração fala a boca. Temos que encher o nosso coração, nossa mente. Coração é mente, psique, entendimento. Temos que encher a nossa mente de coisas boas. E a melhor coisa é a palavra de Deus. É o conhecimento dessa palavra. Nos encher do conhecimento das Escrituras, para que a nossa boca possa falar sabedoria. Versículo 35 diz que o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, e o homem mau tira coisas más do seu tesouro, que é o coração. Então logo Jesus diz, que é o texto da nossa mensagem: eu vos digo que toda palavra ociosa, inútil, improdutiva que o homem falar, e muitas vezes falamos isso por impulso, pelo ímpeto, pelo sentimento de ira, a ira não produz nada bom. O medo tampouco. A dúvida tampouco. Então todas essas mazelas da alma, ela cria obstáculos para que nós possamos falar sabedoria. Então diz: toda palavra ociosa, na versão transformadora diz inútil, corrompida, que o homem disser, há de prestar conta no dia do juízo. Temos que entender que vamos prestar conta por nossas palavras.
ainda aquelas que falamos quando não estamos na igreja. Porque o religioso pensa, estou na igreja, então só vou falar coisa boa. Estou fora da igreja, eu posso usar minha boca para falar o que eu quiser. Não é assim. Temos uma fé integral. Oramos quando estamos na igreja, mas também oramos quando estamos em casa, oramos quando estamos indo no trabalho, oramos quando estamos falando com as pessoas, porque orar é falar. E se temos que falar bem com Deus, também temos que aprender a falar bem para as pessoas, acerca da fé, liberar uma palavra de ânimo, de fé, de esperança. Então diz que todo homem, toda palavra ociosa, né, ou inútil que o homem falar, vai prestar conta, porque Deus deu ao homem o poder das palavras. Foi um dos primeiros poderes que Deus deu ao homem, quando o criou no jardim. A Bíblia diz que Deus deu ao homem o poder das palavras, o poder da fala. E essa palavra falar não significa somente falar em uma maneira de comunicar-se com o outro, mas falar significa liberar a palavra, dar o decreto, proclamar, dar a conhecer ao poder de Deus às pessoas, à sociedade. Nós somos embaixadores, mensageiros da palavra do Eterno. Então toda a criação para ouvir a voz de Deus através de nós, porque nós somos os veículos de Deus. Então Jesus diz, porque por tuas palavras serás justificado. Ninguém é justificado se não for pelas suas palavras. Até a salvação necessita de uma confissão. Romanos 10:10 diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Toda boca precisa confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que morreu por seus pecados e que ressuscitou ao terceiro dia. Estamos entrando nas vésperas, para os católicos já será esse final de semana, a Páscoa. Para nós será somente na segunda quinzena de abril. Vamos recordar o sacrifício de Pêssar, do Cordeiro. Mas precisamos confessar, falar, porque pelas palavras somos justificados. Muitas vezes Deus opera milagres na nossa vida e a gente invalida esse milagre quando a gente começa a declarar o contrário. Porque pelas palavras somos justificados e pelas palavras somos condenados. Mas voltando ao tema da mensagem, a atmosfera criada por nossas palavras. Quando falamos, criamos uma atmosfera. Quando Deus criou o primeiro homem no jardim, Adão, a Bíblia diz que Deus criou este homem à sua imagem e semelhança, e ainda não chovia sobre a terra. Antes de criar o homem não chovia, subia um vapor, já tinha uma atmosfera. Depois que Deus criou o homem, porque o homem seria esse agricultor, o homem seria esse que cultivaria a palavra diariamente, a palavra do Eterno, a palavra de sabedoria, a palavra de revelação, a palavra de poder sobre as coisas criadas. Então, Deus criou o homem, deu do seu espírito para que ele falasse como Deus mesmo, e Deus colocou o homem em um jardim chamado Jardim do Éden, Gan Eden. Na sua forma original é Gan Eden, lugar de semeadura e colheita. Lugar de delícias, mas também lugar de semeadura e colheita. Significa que o homem ia colher tudo aquilo que ele plantava com a sua confissão, com a sua palavra, com a sua declaração. Se o homem estava falando linguagem de agradecimento, linguagem de fé, então o homem ia colher muito. Se o homem falasse com linguagem de queixa, linguagem de lamento, também ia colher cardos e espinhos. O homem só passou a colher cardos e espinhos depois que desobedeceu a Deus e começou a usar uma linguagem caída, uma linguagem negativa. Então o Senhor disse que a terra ia produzir sobre o homem cardos e espinhos, que significa queixas e lamentos. A vida ia se tornar dura. A vida ia se tornar difícil.
Mas enquanto o homem estava conectado a Deus e a sua santa palavra, e o homem se tornasse um com Deus e se tornasse um agricultor que ia cultivar sobre si primeiro, sobre o seu ambiente, sobre a sua esposa, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua terra, esta palavra, essa atmosfera de glória ia estar sobre ele, então a vida ia se tornar mais fácil. Passariam problemas e o homem ia estar agradecendo a Deus. Passariam dificuldades e o homem estaria debaixo de uma atmosfera de glória. Não ia sentir peso, ardor, cansaço. Porque pela atmosfera de glória somos renovados. Então, desde o início da criação, Deus não só criou o homem, mas criou uma atmosfera para que o homem pudesse governar sobre ela. Para que o homem pudesse estar governando sobre os demais seres. Porque essa atmosfera estaria a mesma presença de Deus junto com o homem. O que o homem tinha que fazer era continuar ouvindo a Deus, fazendo Shema e também fazendo a sua proclama, emitir os decretos de Deus, ouvir e repetir, ouvir e propagar, ouvir e liberar. Simples. Então Deus criou essa atmosfera e colocou o homem para que o homem pudesse estar lá dando essa assistência, ser um assistente dessa atmosfera de glória. Então vemos que as palavras são criadas, constrói a atmosfera jurídica. O Senhor estabeleceu de forma legal no horto, no jardim, o homem que ele havia formado e o colocou no jardim para que o homem fosse produtivo. Ser produtivo significa cumprir o seu propósito, significa dar frutos. 3 coisas que devemos saber. 4 coisas que devemos saber. A voz é veículo do nosso espírito. As palavras que falamos, elas são resultado do que a boca fala do que está cheio no coração. As palavras que falamos são resultado da nossa cultura interior. Mente, espírito, daquilo que fomos construídos, daquilo que fomos ensinados, doutrinados. As verdades que estão sobre a nossa mente. E a nossa voz tem códigos. Amém? Então, precisamos saber que todas as palavras que falamos criam uma atmosfera. E por essa atmosfera, é que vamos liberar justiça ou condenação, ou juízo. Justificação ou condenação. Justiça ou juízo. Então, a oração é esse ambiente que nós devemos afinar a nossa linguagem, porque a oração muda a nossa linguagem. A oração transforma a nossa linguagem. O ambiente de oração transforma a nossa linguagem de luto a festa, de queixas a agradecimentos, de dúvidas a certezas. Então, nós estamos finalizando este mês de Adar, o mês bíblico, o último mês do ano bíblico, para iniciar um novo ano. E eu quero deixar essa reflexão para você. Qual será a tua declaração para esse novo ano, para essa nova temporada? Você vai continuar propagando que as coisas estão difíceis, que as coisas estão piorando, que as oportunidades estão fechando, estão acabando? Porque o mundo fala isso, fala crise. E você? E nós? O que é que nós vamos falar? Tem pessoas que falam, Deus me livre em que eu perca meu emprego. A pessoa já está escrava do emprego. Porque ela já está falando inconscientemente, Deus me livra, porque eu já não estou livre. Tem temor a ficar sem a sua renda, a ficar sem o seu trabalho. Outra pessoa diz, Deus me livre que eu tenho uma enfermidade.
A pessoa tem medo, está cativa a esse espírito de enfermidade. Toda enfermidade tem cura. O que precisamos aprender é viver de um estilo de vida que nos cura. Ter boa alimentação, bom descanso, bons relacionamentos. Ter uma vida íntima com o Pai, em comunhão com a sua palavra. O nosso corpo não foi feito para enfermar-se. A enfermidade é um mau uso do nosso corpo, dos nossos dias, do nosso tempo. É quando pensamos que tudo é responsabilidade de Deus. Se eu estou enfermo é porque Deus permitiu. E Deus nos dá a sua palavra, Deus nos dá o seu conhecimento para aprender a administrar a nossa vida. Temos que nos converter em bons sacerdotes. Talvez você não entenda essa linguagem de sacerdócio, mas bons mordomos, bons administradores. O seu corpo é emprestado. É do Senhor, você é templo do Senhor, morada do Espírito Santo. E você tem que aprender a cuidar bem do seu próprio corpo, da sua alimentação. Guardar a sua vida para que você cumpra o seu propósito. Então temos que ter uma linguagem de fé. Porque essa linguagem de fé vai criar esse ambiente e esta atmosfera espiritual para a manifestação do poder de Deus, da glória de Deus. Não podemos ter uma fé pequena, nem podemos ficar debaixo dos limites que o mundo tem. Porque nós somos filhos, filhas, e nós temos os céus abertos. Um que não é filho, que ainda está com a mentalidade de órfão, ele fala sem saber se o seu pai lhe ouve, sem saber se o seu pai lhe responde, sem saber se o seu pai lhe atende. Mas um que tem mentalidade de filho, quando fala, sabe que o seu pai lhe ouve, sabe que o seu pai lhe atende, lhe responde e vai fazer o melhor para com a sua vida. Mentalidade de filho. Jesus tinha essa mentalidade. Nós precisamos desenvolver. Nós não sofremos, não passamos dificuldades, não passamos aflições porque Deus nos desamparou. Tudo isso vem por conta de problemas emocionais, a nossa alma. Temos que desconectar a nossa alma das aflições. Porque as palavras podem atar a alma. As suas declarações, as suas confissões, o que você fala para agradar as pessoas, pode atar a sua alma. Há um sistema das trevas operando, querendo que você se ate, que você se comprometa, pactue com as suas palavras. E temos que ser sacerdotes responsáveis. Não falar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que Deus quer que falemos. Não devemos fazer alianças incorretas. O que é uma alma não santificada? Muitos crentes são salvos verdadeiramente, sinceramente, mas as suas almas permanecem sem haver se convertido. Porque a alma são áreas na vida, né, que podem atrapalhar a pessoa quando ela não está, quando não foi trabalhado os seus interesses, as suas ambições, os seus apetites, seus desejos, suas ideologias, suas intenções, seus motivos, as suas paixões, suas percepções, suas filosofias. O que falamos? A boca fala o que está cheio o coração, alma. O coração tem que estar cheio da palavra revelada, cheio da palavra verdadeira, pura, da verdade, para que falemos a verdade. Muitas pessoas estão se atando com palavras porque não entendem o seu chamado. Não entendem o seu chamado à oração. A palavra oração vem no hebreu da palavra tefilá. Tefilá significa oração no hebreu. E essa palavra tefilá vem da palavra palau, uma palavra mais antiga, palau. A palavra palau
significa, em uma linguagem bem fácil de você entender, significa boca, palau, boca. E também significa cajado, boca, cajado. Significa que tudo o que falamos passa por dois cajados. Passa pelo cajado, o nosso cajado, e passa pelo cajado de Deus. Vara, cajado. Né? Ou seja, temos que entender que o que falamos está sendo julgado. É julgado por nós mesmos, é julgado pelas pessoas que estão ao nosso redor e é julgado pelo mundo espiritual. Então, precisamos criar uma atmosfera e essa atmosfera possa manifestar o poder de Deus. E se há uma atmosfera de trevas, uma atmosfera de engano, uma atmosfera de desgaste, essa atmosfera seja desfeita através de um ambiente de adoração, através de uma linguagem de fé, através de uma linguagem profética. Porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Tudo que o inimigo quer é que você se autodeclare culpado. E uma pessoa só se declara culpado quando ela não entende aquele que já pagou o preço e já lhe justificou. Uma pessoa que desfruta da graça sabe que foi justificada por Deus não pelos seus méritos, mas porque foi pago um preço, já foi pago. O preço já foi pago. O preço não vai ser pago depois, não é amanhã. O preço foi pago hoje. Porque o hoje de Deus é o eterno. Em Deus não há ontem, em Deus não há amanhã, em Deus há o hoje. Tudo que Deus fez foi para o nosso hoje, para o nosso agora. Então o preço já foi pago. Não precisamos e não devemos nos declarar culpados. O espírito religioso nessa época de festividades cristãs, todos fazem o seu sacrifício. Não comem carne, não usam tais vestes, não bebem bebida forte e fazem a sua penitência. E faz um pouquinho, porque passam vários dias de prazeres e tiram um pouquinho para jejuar. E acham que isso pagou os seus pecados. E o que justifica é a graça. O que justifica é o novo pacto. O que justifica é uma consciência renovada de que Deus pagou por completo, não foi parcialmente, o preço pelo nosso resgate para justificar-nos, para liberar nossa vida de todas as prisões emocionais, espirituais, no qual estávamos no passado sem Deus. Yeshua veio nos trazer uma libertação total e completa. E muitas vezes vamos ter que aprender a manter essa liberdade através da nossa confissão. Porque as palavras criam uma atmosfera. Uma atmosfera de paz ou de preocupação. Uma atmosfera de liberdade ou de escravidão. Uma atmosfera de alegria ou de tristeza. Precisamos administrar bem o nosso sacerdócio, as palavras do Eterno que estão sendo liberadas em nosso lábio. Todos nós, isso não é só para quem é profeta, só para quem é pastor, só para quem tem um ministério. Todo filho e filha de Deus tem esse chamado. O chamado a conhecer ao Pai e esse chamado a ser uma voz profética. Somos vozes proféticas porque temos o Espírito Santo e o Espírito de Deus é um Espírito falante. O Espírito de Deus gosta de falar, gosta de comunicar.
gosta de esclarecer, gosta de direcionar. Muitas pessoas dizem, eu já não escuto Deus, Deus está em silêncio comigo. Isso é uma grande, sei lá, até difícil de acreditar, porque não é verdade. Deus não se cala. A pessoa que endurece seu coração e passa a não ouvir a Deus. Mas Deus não faz silêncio. Quando Deus silencia para alguém, é porque essa pessoa já não está fazendo caso do que Deus fala. Então, por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. É num ambiente de oração que as atmosferas são criadas. Precisamos aprender a criar, né? A renovar, a encher o nosso coração, a nossa mente da palavra e a declarar essas palavras, a liberar essas palavras, para que essas palavras criem atmosfera sobre a vida de outros lugares também. Amém? Então aqui eu vou ficar somente até aqui e na próxima quarta-feira continuamos com o tema. Logo após a transmissão vou estar subindo também no canal do YouTube. Agradeço a participação de todos, deixe seus comentários, perguntas, compartilhe com outras pessoas e vamos seguir com o tema de oração. Recordando que a oração ela é um diálogo, a oração necessita ser feita com todos os seus elementos, a oração cria atmosfera, essa atmosfera que manifesta o poder de Deus, o poder do Pai. Temos que ser intencionais. Né? Ninguém pode orar os seus problemas, porque senão, ao invés de criar uma atmosfera de luz, vai criar uma atmosfera de trevas. Muitas vezes a religião nos ensinou, venha para Deus e fale os seus problemas. A gente cria esse ambiente que mais nos sobrecarregou do que nos aliviou. Recorde algo, quando oramos a palavra, já oramos as respostas. Quando oramos as palavras, oramos os decretos e o poder de Deus. Então, fale fé, não fale crise. Para que a sua alma não seja atrapada em preocupações, para que a sua alma não seja atrapada em medos, em temores. Fale do poder de Deus. Fale da sua fé. Fale do que está escrito. Fale do que Deus já fez na vida de outro e também pode fazer na sua. Isso cria um ambiente renovador, com cheios de oportunidades de ver o poder de Deus. Amém? Então deixa aqui o meu abraço, né? Que o Pai Celestial renove a sua vida, renove a atmosfera sobre a sua casa, sobre os seus pensamentos nesta hora. Declaro agora mesmo o poder de Deus sobre você, que se ativa os pensamentos do Pai, que sejam atados espírito de dúvida, de preocupação, de temores, sentimentos negativos, né? Declaro que o Espírito Santo vem com liberdade purificar a sua vida, a sua alma, o seu coração, a sua mente, que tira do seu coração tudo aquilo que não serve, que não edifica e te enche de tesouros preciosos, tesouros verdadeiros, para que a sua boca passe a falar sabedoria, para que a sua boca passe a falar poder de Deus. Somos chamados a ser intercessores, filhos e filhas de oração, né, que conhece o Pai e que reflete e manifesta o Pai nessa sociedade. Amém, amados? Um grande abraço, shalom, shalom, e seguimos conectados aqui nas próximas transmissões.